Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Uma pesquisa recente analisou as vendas do mercado editorial brasileiro entre os anos 2006 e 2015 e mostrou que o setor não acompanhou o desenvolvimento do PIB do país na última década. O levantamento foi feito pela Câmara Brasileira do Livro, pelo Sindicato dos Editores de Livros e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, a FIPE. Bom, os livros podem estar rendendo menos para as editoras, mas o interesse do público por boas histórias não deve diminuir. Então, no programa de hoje, vamos aqui falar sobre os hábitos dos leitores no Brasil e sobre os novos fenômenos do mercado editorial. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Mariana Bueno, que é economista da FIPE. Tudo bem, Mariana? Bem-vinda à Conexão. Tudo bem, obrigada. Também conosco aqui ao meu lado está o Felipe Neto, que é ator, escritor, empresário. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo. Maravilha, obrigado. E ainda conosco o escritor William Douglas. Tudo bem, William? Tudo bom. Bom, você em casa, como sempre, também é nosso convidado aí para acompanhar o bate-papo, refletir aí sobre os livros, as escolhas que você faz aí na hora que vai procurar um livro, seja na livraria, seja na internet também. Mariana, essa pesquisa que a gente divulga aqui, na verdade, é um estudo feito anualmente e pela primeira vez foi feito um balanço. Então, quais os principais resultados aí desse levantamento? Esse levantamento, a gente olhou os 10 anos, né, de 2006 a 2015. A gente observou que o mercado não acompanhou o PIB. O setor mais afetado foi o setor que a gente chama de obras gerais, que também é aquele setor do livro da cabeceira, né? Aí inclui literatura adulta, infantil e juvenil. Tanto ficção como não ficção? Sim. A pesquisa ela é dividida em 4 subsetores, né? Os didáticos, que são livros do fundamental ao médio. Religiosos, que são livros que pregam uma religião, né? Então, uma biografia do Chico Xavier, por exemplo, ela não está em livros religiosos, ela está em obras gerais. Científicos, técnicos e profissionais, são aqueles livros de manuais de faculdade e tal. E o resto é obras gerais. Então, ali está tudo, né? Então, que normalmente seria o livro que a pessoa escolheria por vontade própria, não aquele livro obrigatório no currículo da faculdade ou na escola, por exemplo. É isso mesmo, exatamente. E é ali que você tem a pior queda, né? Inclusive, quando a economia está crescendo, 2009 a 2011, ele apresenta uma queda de cerca de 24%. Então, ela faz um movimento inverso do PIB, é uma boca de jacaré mesmo, como dizem os economistas. O que contraria a ideia de muita gente que, enfim, que o preço do livro é caro, então se a pessoa está ganhando mais, se a economia está bombando, supostamente compraria mais livros. Então, infelizmente, também durante a economia positiva, houve queda de vendas. Então, a gente aumentou o número de exemplares vendidos, mas você teve uma queda no preço médio. Então, essa queda no preço médio e esse não acompanhou esse aumento no número de exemplares, o que não reverteu para o faturamento das editoras. Então, o faturamento das editoras apresenta uma queda. Entendi. Bom, esse levantamento está na íntegra disponível para você que quer saber mais detalhes. Busque no site, primeiramente, da SNEL, que é o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, está aí na tela para você. E logo aqui em destaque, na página inicial da SNEL, você já pode acessar aí esse estudo na íntegra do desempenho do mercado livreiro, essa análise de 10 anos da pesquisa, produção e vendas do setor editorial brasileiro. Inclusive tem esses detalhes aqui que você pode depois conferir na íntegra aí no seu computador. Agora é o seguinte, ao mesmo tempo, né, como a gente falou aqui, que tem setores que caem, a venda de livros, surgem também novos setores e interesse do público sobre diversos assuntos que talvez anteriormente não chamassem mais atenção. Recentemente, aí na Bienal de São Paulo, por exemplo, muitas personalidades que gravam vídeos para a internet, os chamados youtubers, foram lá lançar também os seus livros. Tem várias matérias aí que saíram, inclusive em jornais como a Folha de São Paulo. Vamos colocar na tela aí a matéria, destaque da Bienal, sucesso dos youtubers é maior que as vendas, e fala muito aí sobre essa galera que movimenta aí não só visualizações na web, como também faz aí legiões de fãs irem até a Bienal de São Paulo, por exemplo, que aconteceu aí no último mês, também para conhecer os seus escritores. E uma das pessoas que lançou, um dos primeiros youtubers a lançar um livro, Felipe Neto, está aqui do meu lado. Deixa eu colocar na tela aqui, deixa eu procurar a capa do Não Faz Sentido, que é o livro
do Felipe. Felipe, quando você lançou, na verdade, o livro ainda não era moda, né? Os youtubers nem tinha também tanto youtuber no Brasil, né? De maneira alguma. O livro foi lançado em 2013, foi o primeiro livro de um youtuber publicado, pelo menos de um youtuber com mais de 1 milhão de inscritos. E eu escrevi o livro realmente porque escrever sempre fez parte da minha vida. Então não foi pensando em venda, não foi pensando em nada. Tanto que quando eu pensei em escrever o livro, eu nem sabia que o livro ia vender. Eu imaginei que fosse vender para os meus fãs, mas não fosse virar um sucesso no mercado editorial. Ficou na lista durante muitas semanas seguidas. Para mim foi um orgulho muito grande. E acabou que virou essa febre, né, de publicação de livros de youtubers, passando aí por inúmeras polêmicas também, né, de ghostwriters, de problemáticas envolvendo esse mercado, quando você corre atrás de venda pela venda e não de venda pelo que você tem para contar de história. Bom, o conteúdo do Felipe era primeiramente conhecido no canal, vamos colocar na tela, o canal dele no YouTube, e aí tem na verdade, essa mudança de linguagem. Como é que é adaptar, então, Felipe? Na verdade, você fala um pouquinho sobre o bastidor do canal, mas como é que é adaptar a linguagem de quem acompanha os seus vídeos no YouTube para a literatura? Eu tive 3 grandes desafios na minha vida. O primeiro grande desafio foi começar a fazer vídeo. E de alguma forma isso despertou interesse. O segundo grande desafio foi transformar o interesse que as pessoas tinham pelos meus vídeos em interesse por um livro. Quando você vai publicar um livro, você não pode publicar um livro da mesma maneira que você escreve um roteiro de um vídeo. Você precisa adaptar e precisa reconstruir sua forma de criação. E o terceiro desafio foi quando eu transformei isso tudo numa peça de teatro. Então são 3 linguagens diferentes, 3 formas de escrever diferentes, e que eu acredito que o diferencial na minha vida, que fez com que eu conseguisse ter sucesso nos 3 grandes desafios, foi o fato de eu ter lido e escrito muito na minha pré-adolescência e na minha adolescência. Aos 11 anos, quando eu fui apresentado a Harry Potter pelo meu pai, e descobri que leitura era a coisa mais fascinante que existia na face da Terra. Desde então eu sou um ávido consumidor de livros, leio muito, em grande quantidade, descobri que eu tenho inclusive um pouco de leitura dinâmica, eu tenho uma facilidade muito grande de ler muito rápido. E a partir daí eu não parei mais. Então essa minha facilidade de ler e escrever foi o que eu defino como o grande diferencial da minha vida. E que eu gosto tanto desse assunto de leitura que falo muito sobre isso, tanto no meu livro quanto na minha peça, quanto nos meus vídeos. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar que é: nada é mais importante na sua vida do que quantos livros você vai ler. Sua experiência no mercado de trabalho, sua experiência de escola, sua experiência de faculdade, nada, porque a sua capacidade cognitiva, a sua habilidade de concatenar pensamentos, sua velocidade de criação, sua capacidade inventiva, ela vem da onde? Vem principalmente da sua bagagem cultural. A sua bagagem cultural te inspira. E o maior alicerce da sua bagagem cultural, ao meu ver, é a literatura. Então eu dou muita importância para isso. Muito bacana. Mariana, como a gente disse aqui, youtubers movimentando o mercado, como é que as editoras também têm visto aí essa fome, muitas vezes, do público, dos jovens principalmente, em ver também no livro aquele personagem que conhece pelo computador? Eu acredito que as editoras buscam isso, né? São os fenômenos, são né? os fenômenos. Como a Kéfera também, que é a menina aí com o seu canal de YouTube mais seguido no Brasil, também lançou o seu livro. Exatamente. Inclusive até gerou polêmica. Deixa eu mostrar aqui a foto, que muita gente... Inclusive o Felipe já fez um vídeo aí, uma menina beijando o pé da Kéfera. A Kéfera, para quem não conhece, é uma youtuber, ela tem um canal no YouTube que ela conta aí coisas da vida dela e acabou de lançar seu livro. Então também é um desses... Mas não crucifiquem a Kéfera, pelo amor de Deus. Isso aí foi um caso isolado de uma menina que estava muito desesperada e a gente tem que lidar com esse tipo de coisa no dia a dia. E a Kéfera estava muito desconfortável nesse momento. Ela não estava ali adorando que a menina estava beijando o pé dela, não. Eu acho que só, na verdade, exemplifica, na verdade, a paixão que move, né? Exato. Muitas vezes as pessoas querem conhecer seus ídolos, sejam youtubers ou sejam escritores. Minha filha já saí aqui do Rio para ir para São Paulo para assistir a peça da Kéfera com minha filha de 12 anos e maior curtição. A Kéfera simpaticíssima com todo mundo, é uma coisa boa, inclusive conversas boas, né? Então esse trabalho de atender o fã, de cuidar do fã, essa relação assim, amorosa mesmo, afetiva, eu acho muito legal, eu acho bom. Sem dúvida, e cria um pouco também uma intimidade aí, de certa forma, né? Ou você se identificar com alguém e ter esse seu desejo de conhecer a pessoa de perto. Agora, imagino que não seja o caso dos seus leitores, né, William? Deixa eu aproveitar e mostrar aqui como passar em provas de concurso. É um assunto um
mais sério, né? Não sei se o leitor do seu livro vai né? querer tirar foto né? com você também. Há um fanatismo também dos seus leitores, William? Você que vendeu, enfim, milhões de exemplares, esteve também na lista aí dos mais vendidos no Brasil com vários livros. Olha, é bem interessante porque o tipo de trabalho que eu faço não existia. Esse livro foi o primeiro livro sobre como estudar, principalmente para concurso. Tanto que eu fui rejeitado em várias editoras. E porque a editora tem essa questão, ela precisa de livro que venda, e ok, porque se ela não vender livro, ela quebra. Porque é uma empresa, precisa faturar. Sim, né? sim, e tomara que ela não quebre, porque senão os escritores não vão ter aonde publicar seu livro, fica muito mais difícil. E eu fui rejeitado por 5 editoras dizendo justamente que era um livro que não era uma matéria do concurso, não era uma matéria de prova em que ninguém ia estudar. Então a única forma de eu conseguir publicar o livro foi eu criar minha própria editora, apresentar o livro para mim e aí eu publiquei o livro. Né? Então foi a solução. Você não se recusou, então? Eu fiquei na dúvida, mas acabei superando. Eu dei uma força agora, como eu lido muito com o lado emocional, com a administração do tempo, como usar cérebro, como usar memória, como se preparar para a prova, aspecto emocional da prova, acaba que eu tenho essa relação. É muito comum, eu viajo muito para palestra, o pessoal para tirar foto, pede autógrafo, já teve muita gente que já tinha desistido e voltou por causa do livro, gente que impacta também a família, tem muita gente que parte do livro é sobre cuidar de saúde, sobre cuidar a questão da atividade física que impacta o desempenho intelectual. Então tem gente que manda carta dizendo que perdeu tantos quilos, que começou a correr. Então acaba que nesses livros eu acabo tendo essa relação mais afetiva e mais próxima também. Apesar de ser um público com uma faixa etária maior, claro. já mais maduro. É outro público que não é o público que compra o livro da Kéfera ou não vai talvez comprar o livro do Felipe. Também tem a tietagem. A Maria estava contando que tiram foto. E acaba que em outro padrão, mas eu também tenho muito vídeo. Eu tenho vídeo com 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Então deixa eu mostrar aqui, tem o canal do William no YouTube também, você pode acessar aí o youtube.com/site William Douglas, e aí tem vários vídeos aqui também com trechos de depoimentos. Tem palestras, tem bastante Tem coisa. palestras também, e na verdade, por exemplo, né, a questão do concurso público mexe com a vontade das pessoas, com a estrutura de vida, é o sonho de muito brasileiro, ainda tem esse sonho, né, muita gente querer passar no concurso público, ainda tem um pouco dessa ideia, né, do emprego que vai realizar o seu sonho. Sim. O concurso público, o governo é um bom empregador com tudo que se reclama, porque ele não manda embora, ele te dá qualidade de vida, ele te dá uma remuneração competitiva com o mercado de trabalho e principalmente nessa questão de qualidade de vida. E está sempre tendo, mesmo quando dizem que não vai ter concurso, então, parou o concurso, tem 40 mil vagas sendo colocadas em disputa. Então, é um mercado que está sofrendo a crise também, mas é um mercado forte. E esse nicho, livro para concurso, não existia. Quem criou foi justamente a editora Ímpetos que entrou nesse nicho. Então, hoje é um nicho bastante grande. Então, na editora, eu trabalho com livro jurídico e de concurso, mas acabo tendo outros livros. Eu tenho o livro pela editora Sextante, que é o meu livro mais vendido, que é o 25 Leis Bíblicas de Sucesso. Tenho pela Planeta, que eu lancei ficção, tenho pela Mundo Cristão, eu tenho um livro sobre os 10 mandamentos, outro sobre formigas. Então, eu acabo escrevendo aí em linhas diferentes. Eu, inclusive, teve uma semana que eu estava em 3 listas. Eu estava em negócios, em autoajuda e em ficção. Bacana. E também mostra aí a identificação do público com a sua escrita também. Agora, uma coisa que, apesar dos universos serem completamente diversos, os temas, né, entre o que o Felipe escreve e o que o William escreve, a gente percebe aqui a paixão no escrever, né? Então, na verdade, a vontade de se comunicar, de expressar as ideias. E a gente sabe muitas vezes aí em relação às publicações muito vendidas que nem sempre, né, os nomes que aparecem lá são os que de fato produziram. Tem a figura aí conhecida no meio editorial como ghostwriter, que até houve polêmica em relação a youtubers publicando livros e depois dando declarações que não tinham nem lido o livro, que está o seu nome lá como autor. O Felipe até entrou nessa história, nessa polêmica, gravou um vídeo até falando disso, Felipe. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, viu-se um mercado que era muito lucrativo e como a gente conversou aqui, editoras são empresas. Claro. Empresas vivem de faturamento. Você não pode ser uma editora filantrópica, né? Pode até existir alguma por aí, mas não é assim que o mundo funciona. Então, quando eles viram o sucesso dos livros de youtubers,
motivados aí pelos primeiros que saíram, que foram o meu, o da Kéfera, do Christian Figueiredo, as editoras saíram atrás de todos os youtubers que apareciam pela frente, falando, vem lançar seu livro aqui, vem lançar seu livro aqui. Youtubers não tinham a menor ideia de como se escrever um livro, que é natural, né? Não é todo mundo que quer escrever um livro, ou que pensou em escrever um livro, e esses jovens, né? Muitos jovens, às vezes com menos de 18 anos, se viram em situações onde a editora oferecia um caminhão de dinheiro como adiantamento, e você lança o seu livro aqui. E ao se deparar com a pergunta, tá, mas que livro eu vou fazer? A editora apresentou uma solução, né, que seria o Ghostwriter, que é uma prática que eu não considero muito legal, principalmente quando está se falando de criar um livro que vai ser vendido pelo fato dele ter sido escrito por aquela pessoa. Ou seja, o livro do youtuber fulano que vai ser comprado pelo seu público porque o seu público acredita que foi escrito pelo fulano. Então, enganar o público é algo que eu acho muito desfavorável, eu acho muito negativo. Mas a minha maior crítica a esse movimento, a esse fenômeno, é porque com isso muitos livros foram escritos pensando puramente na venda. Como eu falei aqui, eu dou muito valor para a literatura. E eu acredito que o carinho que você deve ter ao escrever uma obra é um carinho diferenciado de quando você vai fazer um post no Facebook, por exemplo. E eu acho que escrever livros para esse mercado virou meio escrever post de Facebook. A gente escreve qualquer coisa porque o importante é ter compartilhamento e venda. Então isso para mim foi prejudicial para um segmento. Em contrapartida... Também como se todo youtuber que lançasse livro também caísse nesse segmento, né? Como se tivesse Ghostwriter. Existiram youtubers que de fato se esforçaram, escreveram livros bons, tem muito livro bom aí publicado por youtuber, criou-se um preconceito com livros de youtubers que é totalmente descabido, não é assim que funciona, tem muitos livros bons publicados, e eu acredito também que mesmo livros que eu possa ler e considerar ruim, livro tem uma coisa fantástica, a literatura é tão maravilhoso, que mesmo quando um livro pode ser tecnicamente ruim, ele tem um fator muito importante, que é o talvez despertar o interesse de leitura naquele jovem. Então, mesmo um livro, por exemplo, eu tenho grandes críticas a obras como Crepúsculo e 50 Tons de Cinza, que eu considero muito mal escritas. Que são fenômenos da literatura mundial, né? Venderam milhões de exemplares. Fenômenos que eu... Do meu ponto de vista, são mal escritos, são livros ruins, mas que geraram interesse de leitura em milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, isso é que é legal na literatura. Então, mesmo livros que possam ser ruins, eles despertam esse interesse. Mas, de qualquer forma, é algo a ser estudado, né? Até onde vai o limiar ali entre você criar um livro pensando apenas no faturamento e você escrever uma boa obra que te dê orgulho de estar na prateleira. Eu acho que essa dualidade é uma coisa interessante de ser discutida. Mariana, como é que as editoras normalmente veem a questão de um livro publicado, né, pela personificação da pessoa com a sua cara ali, ou na verdade um livro de uma ficção? Tem algum tipo de estudo nesse sentido? Do que faz a pessoa comprar um livro na hora, ou levá-la até a livraria e fazer aquela escolha? Então, saiu uma pesquisa há pouco tempo chamada Hábitos de Leitura. Ali ela tem alguns retratos sobre o leitor no país. A biblioteca funciona como fonte de você buscar. A livraria é um grande canal, a nossa pesquisa mostra isso, que é um grande canal. O que a gente observa hoje é assim, você tem fenômenos como o youtuber, você teve o livro de colorir, você tem grandes best-sellers. Então, as editoras buscam isso. É claro que elas também querem publicar Graciliano, que elas também querem publicar Cecília Meirelles. Os clássicos da literatura. Claro, mas os fenômenos para o funcionamento da editora, eu acredito que tá dando resultado, pelo menos é o que a gente tem visto. Os mesmos livros de colorir, como você disse, né, de literatura pouco tem, mas, enfim, são publicados pelas mesmas editoras que publicam livros, fazem gerar o mercado, na verdade, então acabam entrando também nos números de vendas, né? Diga lá, William. E veja, eu penso o seguinte, concordo que o livro é uma coisa especial, muda a cabeça das pessoas, muda o mundo. Agora, se a pessoa quer um livro para colorir e ela está feliz com aquilo ali, ok, beleza. É o direito dela, né? Quem sou eu? Até a própria, assim como existe o preconceito contra o livro do youtuber, tem o preconceito contra a autoajuda. Eu escrevo autoajuda e tem preconceito. Eu já tive caso de publicar livro técnico e a pessoa, não, você sabe escrever, mas como assim eu sei escrever? Porque ele só tinha um preconceito contra o livro de autoajuda. A questão é,
Tanto o youtuber, quanto o livro técnico, quanto o livro de autoajuda, quanto até o trabalho do Ghost, porque até no trabalho do Ghost, eu sou editor, eu sou consultor. Isso, exato. Eu sou consultor em várias editoras. Eu tenho livro na Ediora, na Thomas Nelson, na Gente, na Campus Eusebia. Então, tem o bom Ghost e tem o Ghost ruim. Tem o Ghost que ele é um escritor frustrado, que ele quer botar o livro dele e ele bagunça. E tem o Ghost que trabalha bem, que é um preparador de texto, que ele pega e ele fotografa. Porque não é só o youtuber, você tem um empresário. Então, às vezes, tem um empresário, o cara tem conteúdo, ele tem coisa para passar, mas ele não tem tempo para parar e escrever. E, por incrível que pareça, tem caras que são bons escritores que conseguem captar a alma, fazem quase um trabalho de zumbi aí, chupa a alma do cara e bota no livro. E é um bom trabalho. Então, eu acho que em todos os lugares, em todas as profissões, no livro, em todas as funções no livro, você tem gente trabalhando bem, gente trabalhando mal, gente que traz... E aí foi a grande lição para mim da Sextante, lá do Marcos e do Tomás, que, aliás... O Snell está fazendo um trabalho maravilhoso, a CBL, isso que está acontecendo, pois é, está dando informação e deixa aberta aí para todo mundo ver, é a ideia da contribuição. Ele falou assim, qual é a contribuição que isso aí dá? Então, por exemplo, você falou aí da leitura dinâmica. Eu tenho um livro de leitura dinâmica, um intelectual vai virar o nariz, mas espera aí, se alguém quer aprender leitura dinâmica e pega o livro, beleza. Se alguém quer conviver com o YouTube, beleza. Se alguém só quer pintar, beleza. A gente tem que parar de tentar limitar as pessoas ou julgar as pessoas segundo o nosso padrão. E todas elas vão precisar de livro. Do técnico, do intelectual, do literato, até o cara que está começando, de repente a pessoa solitária que quer viver um grande amor, o grande amor está esperando ali no livro e ela vai conseguir ter inspiração na literatura. Acho que o que a gente está dizendo aqui, na verdade, é isso. O importante é que seja um caminho, uma porta de entrada, talvez, para outro tipo de literatura ou não, mas que todos leiam, que seja o assunto que você escolher, a literatura vai mudar, vai impactar aí a sua forma de ver o mundo, também a forma como você toma suas decisões e, querendo ou não, a forma também como lá na frente você vai lidar aí na sua comunidade, como vai escolher, quem sabe, o seu candidato e nas próximas eleições. Acho que um pouquinho de tudo que você pega aí ao longo da experiência, ao longo da vida na leitura, isso vai ajudar você a criar sua consciência aí sobre as escolhas ao longo da vida. Diga lá, pesquisa Hábitos de Leitura, ela mostra um pouco isso. Assim, acho que o maior desafio é você criar leitores, é você fazer com que as pessoas adquiram o hábito e o gosto pela leitura. Porque a gente pode olhar a pesquisa pelo lado do copo meio cheio e pelo lado do copo meio vazio, né? Porque a gente constata ali que você tem um grande número de não leitores no país. Então, acho que esse é o desafio. E esse é o principal problema. Você criar um país de leitores. Existe uma pesquisa do porquê isso acontece? A pesquisa Hábitos, ela dá algumas respostas, mas ela não responde não dá um diagnóstico tudo. completo. É muito difícil você ter uma pesquisa que vá dar conta de tudo. Assim, acho que você pode pegar alguns pontos. Então, a Nielsen, ela tem os mais vendidos, ela tem o painel de leitura, a gente tem a pesquisa do mercado, tem essa pesquisa do hábitos de leitura. Você vai montando um quebra-cabeça. É porque eu tenho uma teoria, eu posso compartilhar minha teoria? Por favor. Eu tenho uma teoria que é a seguinte, eu acho que a literatura ela é mal ensinada no Brasil. É achismo, tá, gente? Ela é pautada em pesquisa zero, tá? É o que eu acho. Percepção pessoal. Percepção totalmente pessoal. Quando eu me deparei com literatura na escola, eu odiava as aulas de literatura. E eu estudava num bom colégio. Meu pai se esforçou muito para me colocar num bom colégio. Por que eu odiava? Porque eu tinha 12 anos, 13 anos e a escola me obrigava a ler Machado de Assis. Me obrigava a ler livros que não estavam de acordo com a minha capacidade intelectual, com o meu amadurecimento emocional. E aqueles livros, para mim, eram enfadonhos, eram chatos. Então eu lia com esforço. Eu acredito que o grande diferencial para mim foi o fato de que meu pai me apresentou Harry Potter, né? E com 11 anos eu descobri que literatura não era Machado de Assis. E Machado de Assis hoje, se eu ler, eu acho fantástico. Hoje, com 28 anos. Então eu acho que a literatura hoje no Brasil ela é forçada no jovem, na criança, com clássicos da literatura nacional que talvez não estejam no patamar de desenvolvimento intelectual daquele jovem. Eu posso estar falando a maior besteira da história do Brasil, mas a minha percepção pessoal é essa em função do que eu vivi e do que eu via meus amigos falando. Eu nunca tive um amigo na escola que gostasse de aulas de literatura e todos eles eram unânimes em dizer, cara, eu não quero ler Senhora, eu não quero ler Dom Casmurro, eu não quero ler Iracema. Então eu acho que talvez se a gente repensasse isso,
Se a gente as escolas talvez perdessem um pouco esse orgulho de temos que forçar o clássico nacional na mente do jovem e admitisse, não, quem sabe a gente possa introduzir a literatura através de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, sabe, livros que o jovem vai ler e falar, cara, que coisa fascinante. Tô falando muita bobagem ou você acha que não? Então, olha, eu não sei. Eu não sou especialista no assunto. Mas fica essa provocação, né? Mas fica a provocação. O que eu acho, assim, a pesquisa Hábitos, ela mostra algumas coisas. Então, assim, uma das coisas que ela mostra é quem mais influencia são os pais. Se o pai não lê, o filho não vai ler. É mais difícil. Não é que ele não vai ler, mas é muito mais difícil ele se tornar um leitor, né? Existe um grande número de professores que não lê. Então, é muito difícil você ser influenciado por alguém que não lê. Então, eu acho que passa mais por você fomentar a leitura em diversos lugares na sociedade. Quer dizer, você tem um professor que não lê. Isso é um problema. É muito difícil esse professor fazer com que aquele aluno leia. Então, eu acho que passa por outros lugares, assim, outros pontos. Sem dúvida. Bom, a discussão podia seguir aqui o resto da tarde, a gente está agora num momento importante de refletir sobre isso, porque que o brasileiro não lê tanto, mas o reloginho me conta que nosso tempo já estourou no programa de hoje. Então, rapidamente, deixa eu mostrar aqui para você o site do William Douglas, que é williamdouglas.com.br. Você pode ter mais informações sobre os livros do William, também entrar em contato Temos aqui. 80 vídeos lá sobre como passar em concurso, sobre como aumentar a produtividade, a administração do tempo, até sobre como lidar com maridos difíceis, tem lá. Muito bem. Então, não deixe de acessar aí, williamdouglas.com.br. Ainda sobre o estudo que a gente falou aqui do mercado literário, você vai aí no site da Snell, como eu já mostrei, snell.org.br. E para saber mais sobre os vídeos de Felipe Neto, vá ao youtube.com/Felipe Neto. Aos três, muito obrigado. Faltou tempo aqui para a gente discutir tudo que a gente queria falar, mas foi um prazer recebê-los. Muito obrigado. O prazer foi nosso. Valeu. Você de casa, e obrigado pela companhia de sempre. Conexão, não esqueça, no ar de segunda a sexta na tela do Futurana TV ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site, horários, endereço, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.